Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje, dia 22/5/2023, vamos iniciar nossa aula de número 3, fluxo de caixa. Hoje nós vamos começar fazendo uma análise do fluxo de caixa que nós conhecemos na aula passada. Então, eu apresentei para vocês aqui um fluxo de caixa onde nós analisamos alguns dados que foram lançados aqui no fluxo de caixa, né? Nós passamos para vocês nós fizemos uma breve análise desse fluxo de caixa e agora nós vamos verificar como está o diagnóstico deste fluxo de caixa. É como se a pessoa tivesse com problema de saúde, aí ele vai ao médico, e mesmo que não esteja com problema de saúde, mas a pessoa vai ao médico, aí o médico vai solicitar para essa pessoa alguns exames. Aí essa pessoa faz os exames, retorna ao médico, e aí o médico vai dar o diagnóstico com base nos exames que essa pessoa fez. E junto com o diagnóstico vem o tratamento, né, de algum problema de saúde, caso aquela pessoa tenha. E aí o médico vai passar ali uma receita, né, com os medicamentos e a forma correta de usar para poder curar aquele problema, né, ou aquele mal que aquela pessoa está sentindo. A empresa não é muito diferente, né? O gestor ele vai pedir os dados, né, dessa empresa, né? Os dados seriam os dados que são lançados no fluxo de caixa. Ele vai fazer uma análise dos dados, que é como se fosse o exame, né? Então ele vai olhar para o exame dessa empresa, vai analisar os dados, vai verificar, vai dar aqui então um diagnóstico, né, do problema da empresa, se precisa resolver algum problema, se tem alguma pendência, se não tem, se está tudo beleza. Se caso essa empresa está com problema de saúde financeira, né, está com algum desgaste ali na área de vendas, não está vendendo bem, ou se essa empresa está gastando muito, ela precisa de uma receita para que ela possa melhorar, ou para que ela possa se curar desse mal. E essa receita vem com base nesse diagnóstico. Então, o gestor, né, vai estar passando essa receita e essa receita vai ser colocada ali em prática no dia a dia para resolver o problema dessa empresa, para resolver, né, esse problema de saúde financeira da empresa. Então, tudo é mais ou menos, né, por esse lado. Eu cito assim mais ou menos o exemplo aí dessa consulta a um médico, né, e desse tratamento que a gente faz, porque a empresa é mais ou menos por aí também. Ela precisa de um tratamento, mas para saber, né, qual é o tratamento que eu tenho que dar para essa empresa, eu tenho que fazer o diagnóstico, né, dos dados da empresa, para eu saber o que eu preciso melhorar. Boa noite, Josi, seja bem-vinda. Então, nós fizemos aqui uma breve análise no fluxo de caixa da empresa e agora a gente vai, né, para análise. Vamos aqui analisar os dados desse fluxo de caixa para a gente ver como que está. Como pôde ser observado, não existe nada de complexo na planilha acima, embora a atenção dos dados possa ser uma tarefa trabalhosa, pois exige outros controles adicionais. Agora que você já tem, né, um fluxo de caixa pronto, podemos fazer algumas análises sobre a movimentação financeira acima apresentada. Assim, identificamos algumas situações que merecem atenção. Como eu disse a vocês, é uma responsabilidade muito grande para a pessoa que lança os dados na planilha, certo? Imagina se você vai ao médico, o médico solicita um exame, você vai a um laboratório, faz o exame e acontece do laboratório fazer uma troca dos exames, do seu exame com o exame de outra pessoa, faz uma troca ali do material coletado, e aí dá no seu exame, por exemplo, a mulher, estou grávida, né? A mulher vai lá pegar o resultado lá do exame dela e aparece um resultado de um outro exame lá que consta que ela está grávida.
A mulher vai ficar desesperada, ele vai falar, puxa vida, eu fiz o outro exame, agora eu peguei um exame e diz que eu tô grávida. Então, assim, até ela conseguir, né, ir em um outro laboratório ou no mesmo laboratório para reverter esses exames, isso vai gerar um transtorno muito grande. Imagina você vai coletar, né, coleta lá uma amostra para fazer um exame de sangue e de repente o exame vem todo alterado, né, e você não está sentindo nada. Às vezes é um exame de prevenção, só mesmo para ver como está a sua saúde. De repente vem aquele monte de alteração no exame, porque o material coletado foi trocado com o material de outra pessoa. E aí você pega aqueles exames, leva para o médico, imagina o problema que isso vai causar. Aí o médico vai olhar para esses exames e vai falar que você está com um monte de problema de saúde e vai te receitar um monte de remédio. Boa noite, Rogério. Seja bem-vindo. Aí ele vai te receitar um monte de remédio para você tomar, sendo que você não está com problema de saúde. Só houve uma troca na amostra do exame, do material coletado, no caso sangue. Pensa, não fica assim uma situação complicada? Vocês já ouviram falar em casos que tem acontecido isso, que houve nessa troca aí do material, essa mistura e depois a pessoa foi fazer o exame novamente e o exame deu negativo? Vocês já ouviram falar de história semelhante? Eu já ouvi falar de história, mas com ninguém conhecido, não, graças a Deus. Já aconteceu, gente. Um amigo meu aconteceu um caso muito sério. Ele coletou um material para fazer um exame, porque ele desconfiou que ele estava com câncer, né? E ele fez o exame, e coletou o material. O dia que ele fez a coleta, tinha várias outras pessoas fazendo coleta também. E mandou esse material para análise e de repente o exame dele veio positivo, né? Como ele estava com câncer. E o câncer era maligno. Então, assim, ele ficou muito desesperado, ele quase morreu do coração, mas ele não confiou. Ele decidiu que queria fazer um outro exame, uma contraprova, para saber se realmente aquilo estava certo. E aí ele foi e fez um outro exame em outro laboratório. E aí deu negativo. Então, assim, aí ele questionou com o laboratório, eles falaram, não, e aí inventaram a história, né? Aquelas histórias que eles sempre inventam. Mas assim, depois ele descobriu que não tinha câncer. Então, assim, foi uma loucura para ele, né? E a gente desconfia o quê? Que houve uma troca do material coletado, né? Houve uma mistura com os nomes. E aí o que que acontece? A outra pessoa, né, que pegou o exame com o material dele, com certeza não deu câncer, mas a pessoa estava com câncer. Imagina só a frustração. Porque essa pessoa, ao invés de começar um tratamento, agora ele não vai começar o tratamento, porque o exame não deu câncer, porque houve uma troca no material coletado. Então pensem o tamanho do problema, né, quando há essa informação trocada. E aí, voltando para o fluxo de caixa, mas que é isso, professor, que isso tem a ver com fluxo de caixa? Olha, gente, tem tudo a ver, porque são informações de suma importância. Se uma informação for lançada errada no fluxo de caixa da empresa, essa empresa pode estar com um saldo positivo, mas na realidade está negativo. E aí esse negócio passa por desapercebido. De repente você vai analisar, fazer uma auditoria na empresa e você descobre que a empresa está devendo 1 milhão, né? Tá com dívida. E aí você fica louco, fala, puxa vida, mas o fluxo de caixa da empresa não mostrava essa dívida. E aí sim a gente vai descobrir que houve alguns erros de digitação, as pessoas não estavam fazendo os lançamentos corretos. Então isso traz um transtorno muito grande para a empresa. Então, assim, se vocês forem trabalhar nessa área de fluxo de caixa, tomem muito cuidado. É uma área aí que exige muita responsabilidade, né? Se você faz os lançamentos, confere 2 ou 3 vezes para saber se está correto, para não ter problema lá na frente, porque senão isso pode trazer um transtorno muito grave para a empresa.
Bom, vamos aqui então fazer a análise, né, dos dados. Agora que já temos o fluxo de caixa pronto, fazemos algumas análises. Vamos fazer essas análises aqui então. Letra A. Os valores previstos para a venda à vista não foram realizados uniformemente. Isto é, em alguns casos, as vendas à vista foram em valor menor do que o previsto. Primeira análise, né? E a gente viu aqui um ponto negativo. Vamos voltar lá e vamos dar uma olhada, porque houve vários dias que ali a gente tinha uma previsão de venda, mas a gente não alcançou essa previsão de venda. Por exemplo, no dia 1 aqui, ó, no primeiro dia, né? Aí nós temos aqui a previsão de venda, 1.800, né? Só que o realizado foi 1.700. Então, no primeiro dia, nós já não conseguimos atingir, né, a meta de vendas. O dia número 2 aqui, ó, previsto 1.850, realizado 1.600. Ou seja, segundo dia, não conseguimos, né, atingir aqui o previsto. Vamos para o terceiro dia. Terceiro dia, o previsto, ó, 1.900. Quanto nós vendemos? 1.800. Não conseguimos atingir. Quarto dia, previsto, 1.950. Realizado, 1.700. Não conseguimos atingir a nossa meta, certo? Então, ó, podem observar que não estamos conseguindo atingir as nossas metas, né? E aí, o que acontece? Todos os dias, se a gente for começar, ó, aqui no primeiro dia, né, eu vou até pintar ela aqui, vou ver se eu consigo realçar aqui de vermelho. Olha, o segundo dia, vou colocar de vermelho aqui, ó, porque nós não conseguimos atingir, ó. O terceiro dia eu vou colocar de vermelho só pra gente ir observando. Terceiro dia, quarto dia, não conseguimos atingir a nossa meta também. E aí no quinto dia, também não conseguimos. Ou seja, quando nós olhamos para um fluxo de caixa, né, e nós não conseguimos atingir a meta de venda, nenhum dia, isso aqui é sério. A gente precisa criar alguma estratégia para a gente poder atingir essas metas de vendas. E aí, vocês lembram lá que a gente falou muito, né, sobre as promoções, tá? Algumas empresas usam de má fé, tá? Digamos que a empresa não está precisando assim muito de dinheiro. Digamos que ela não tem dívida para pagar, ela não está conseguindo ali cumprir a meta de vendas, mas ela também não tem dívida, então ela está assim meio que equilibrada. Então o fluxo dela está bom, mas não está atingindo a meta, então ela precisa melhorar. O que elas fazem? Olha a dica, o que essas empresas fazem? Elas dizem assim, bom, vamos fazer uma promoção, mas uma promoção de fachada, tá? Porque não tem nada de promoção desse negócio aqui. Vamos fazer uma promoção de fachada. Vamos pegar um produto aqui e vamos falar que está com promoção 5% à vista. Todo estoque da loja em promoção 5% à vista. Tá. Aí se você fosse comprar naquela empresa o dia anterior, você teria os 5% à vista do mesmo jeito. Qualquer empresa que você for comprar, você teria esses 5% de desconto à vista. Então, não é uma promoção. Estão te enganando. Estão dizendo que os produtos estão com 5% à vista, mas esse é o preço normal dos produtos. Quando a gente fala de promoção, é promover com a ação o produto de uma forma um pouco mais em conta para atrair o consumidor. Mas aí os caras fazem assim, 5% de desconto em toda loja. Lógico, é a margem de desconto que eles dão para toda loja é 5% de desconto. Então o cara não tem promoção no negócio. Vocês já viram isso acontecer? Vocês já observaram isso aí na cidade de vocês? Isso acontece aí ou será que é só na minha cidade?
Pode falar, Rogério. No final de ano, nessas lojas, eles aumentam o preço um pouquinho. Quando tá pertinho mesmo, eles vai e mantém o preço normal e falam, não, é promoção, você fica doido. Aí você compra, daí em janeiro tá mais barato do que você comprou. Black Friday. Aí chega o tempo do Black Friday e aí todo mundo acha que o negócio tá barato, né? Mas não tem nada de barato. O negócio tá o mesmo preço, tá tudo igual, né? E de repente as pessoas estão comprando só porque vê uma placa lá escrito promoção, coloca o cowboy lá no meio da rua para dizer que o negócio tá barato e o cowboy faz o maior show e o pessoal entra, né, e compra e vão embora e não tem nada de promoção, estão só te enganando. Mas aí voltando aqui para o nosso fluxo de caixa, né, para a empresa isso dá resultado, certo? Então eu vou te mostrar os dois lados. Você é consumidor, mas você pode ser empresário ou você pode trabalhar em uma empresa. Então você tem que promover essa empresa. Isso para a empresa dá resultado positivo. Né? O cara coloca uma placa lá, 5% de desconto em toda a loja. E aí o negócio dá uma aquecida, o pessoal entra, o pessoal compra, e aí a gente consegue melhorar esse saldo aqui, ó. Né? A gente consegue vender, então a gente consegue talvez cumprir com essas metas de vendas, certo? Então essa é uma das estratégias de vendas que a gente pode estar usando para poder atrair os clientes e a gente atingir as metas de vendas. Outros recursos que a gente pode estar utilizando para poder cumprir com essas metas de vendas chama as nossas ferramentas digitais. Quais são elas? WhatsApp, Facebook, Instagram, né? Aí nós temos essas três ferramentas que você pode estar utilizando também para atrair os clientes ou para poder, você pode mandar promoção para os seus clientes, né? De repente você tem lá 10, 15, 20 clientes fidedignos a você e aí você manda mensagem, bom dia, tudo bem? Estamos com alguns produtos na promoção, você não quer dar passadinha aqui para dar uma olhada? Então você manda mensagem para os seus contatos e de repente você consegue ali, né, uns 4, 5 ou 6 clientes e esses clientes vai fazer, né, com que essa meta aqui seja cumprida, com que essa meta seja atingida. Essa é uma outra ferramenta que a gente pode estar utilizando, né, que é as nossas redes sociais. Eu costumo dizer que as redes sociais são boas para a divulgação dos nossos trabalhos. As minhas redes sociais eu uso muito para divulgar os cursos do Cotec. Então, sempre que tem um novo curso, aí eu vou lá, divulgo nas minhas redes sociais. Geralmente eu consigo lá uns 30, 40 alunos. Sempre a gente está conseguindo. Porque a gente vai divulgando, o pessoal vai vendo, né, vai surtindo interesse. Se a gente não divulga, ninguém sabe, mas se a gente divulga, as pessoas veem, e se as pessoas veem, elas interessam. Então a gente consegue, né, levar para as pessoas essa oportunidade. Aí ela passa para o vizinho, passa para o amigo. Então a gente consegue alcançar essas pessoas. No nosso caso, no meu caso, ainda é um negócio muito bom que é gratuito, né? As pessoas têm os cursos aí de forma gratuita, não tem que pagar para ter esse curso. Então isso é assim, um ponto muito positivo para nós, né, do Cotec e também para toda a população aí do estado de Goiás. Então a gente vai alcançando cada vez mais pessoas, né, que precisa fazer um curso de qualificação profissional. Isso é muito bom. E eu sempre falo também assim, para vocês, né, os nossos alunos, que se puderem nos ajudar a divulgar, né, nos ajude a divulgar, porque pode ser que tenha pessoas na sua família, seus vizinhos, que está precisando fazer um curso de qualificação profissional e não tem condição de pagar, né, porque é muito caro esses cursos. Um curso desse hoje, né, que vocês estão fazendo aqui, se vocês fossem pagar, no mínimo vocês iam pagar aí de 800 a 1.200 reais para fazer um curso desse. Então, isso é um benefício muito bom para a população. Então, a gente pede assim para que divulguem para as pessoas, né, para que a gente possa alcançar aí mais pessoas. Tem muita gente precisando de fazer cursos, né?
A gente tem vários cursos disponíveis e o nosso interesse é de cada vez mais, né, levar cursos de qualidade a todos os goianos espalhados aí por todas as partes do estado de Goiás. Então eu sempre peço, né, para os alunos aí, para vocês nos ajudar nessa divulgação. E isso é muito bom. Na empresa também você pode fazer isso. De repente você trabalha numa empresa e aí você pede, né, aqueles clientes seus que já são fidelizados a você, olha, me ajuda aí, divulga aí nos grupos do WhatsApp, divulga aí para os seus amigos, né, que nós estamos aqui com uma promoção, de repente tem alguém interessado a comprar esse produto e agora está um preço melhor. Mande aqui, mande falar comigo. São formas que vocês podem utilizar para poder estar cumprindo com essas metas, para poder alcançar essas metas. Olha, então que é bom. Então são dicas aí importantes, né? De repente você quer montar um negócio, né? Se você tem interesse em montar uma empresa, montar uma panificadora, vender salgado, vender picolé, sorvetes, montar uma sorveteria, você tem uma rede de relacionamentos, né? Chamada aí Facebook, Instagram, WhatsApp. A gente fala isso de network, rede de relacionamentos, as pessoas que estão ligadas a você de alguma forma. E você consegue, através, né, da sua influência com essas pessoas, levar a essas pessoas o produto que você aí comercializa. Eu conheço muitas pessoas que vivem de venda de roupa só pela internet. Tem uma prima minha lá em Rio Verde e ela vende muita roupa. Vocês não têm noção tanto. Só pela internet. Então os modelos chegam para ela, ela já coloca ali no manequim, tira umas fotos. Ela usa a nora dela também como manequim, tira umas fotos, coloca no Facebook. Rapidinho ela tem 10, 15, 20 encomendas e ela sai na cidade de Rio Verde entregando as encomendas dela. Então, assim, ela tá vendendo muito bem, tá ganhando dinheiro com esse negócio. Tudo através das redes sociais. Ela não tem uma empresa fixa, né? Ela não tem um ponto alugado, não, tudo na casa dela e ela vai entregar para os clientes. Tá dando resultado, viu, gente? Bom, vamos aqui para o próximo. Alguma dúvida referente à questão das vendas aqui? Ou tá tranquilo? Então a gente tem algumas sugestões, né? Nós damos aqui a vocês algumas sugestões do que a gente pode fazer para melhorar essas vendas, ou seja, para resolver esse problema das vendas. Alguma dúvida aqui ou tá tranquilo? Por enquanto tá tranquilo. Ótimo. Então vamos aqui para o próximo, para a letra B, né? Aqui na letra B, os valores previstos para recebimento de duplicatas foram recebidos, deixa eu ler aqui de novo. Os valores previstos para recebimento de duplicatas foram inferior aos previstos. Então vamos lá nos valores de duplicata, porque está dizendo que foi inferior. É mais uma análise para a gente poder observar. Então vamos aqui para os valores de duplicatas. Então, primeiro dia, né, duplicatas a receber, como vocês podem ver, nós não conseguimos também aqui atingir. Então vou colocar aqui de vermelho. Então, o previsto era 510, nós recebemos 480. O segundo dia, né, era de 600, nós recebemos 330. Também não conseguimos receber as duplicatas aqui que estava previsto. No terceiro dia, era 530, nós recebemos 250. Também não conseguimos atingir a meta de recebimento. Aí nós vamos aqui, né, primeiro, segundo, terceiro, quarto dia. O valor previsto era de 680, nós recebemos 560. Também não conseguimos atingir as metas de recebimento de duplicados. No quinto dia, era 700 e nós só recebemos 580. Então, podem observar que nós temos outro problema crônico, né? A gente costuma dizer que isso aqui é gargalo. São alguns gargalos que existem dentro da empresa.
Quando alguém falar que existe um gargalo dentro de uma empresa, é um problema que existe, crônico, que precisa ser resolvido. Então, precisa resolver o gargalo lá naquela empresa lá, precisa resolver aquele negócio. Tem um gargalo lá que está tirando o sono lá do gerente, do diretor, tem que resolver. É um motor que não funciona. Cara, a gente faz manutenção no motor toda semana e o motor não presta. Tá, então vamos procurar um meio, vamos trocar esse motor, né, vamos resolver esse problema. Nós temos uma esteira. Aquela esteira lá quebra toda semana. O modelo daquela esteira não funciona para aquela função, para aquele serviço que está fazendo. A gente precisa arrumar um outro tipo, né, para um outro modelo de esteira para a gente colocar lá, porque aquele modelo não está funcionando. É um gargalo, porque toda semana quebra e para a produção. A gente fala isso de gargalo. E aqui nós temos, né, esses valores de recebimentos aqui de duplicados que a gente não está conseguindo atingir a meta aqui. A gente fala que isso também é um gargalo, né? É um problema a ser resolvido. E precisa, né? Aqui é uma das dicas que a gente dá para resolver esse problema dos gargalos de recebimento de duplicatas é colocar talvez um juro um pouco mais alto, né? Colocar uma multa sobre essas duplicatas para quando chegar a data de vencimento, se a pessoa não pagar, a gente cobra uma multa, cobra o juro um pouco mais alto e aí a gente vai conseguir receber essas duplicatas. Então a gente tem que arrumar alguma forma de receber. Né? Teve uma colega que falou que lá no hotel, Priscila que trabalha na recepção do hotel, na semana passada ela falou que lá tem que fazer reserva. Né? Se não fizer a reserva, você não consegue o quarto. Você pode talvez chegar lá e tá tudo cheio o hotel e você não tem um quarto para você ficar. Se você vai fazer a reserva, você tem que pagar antecipado, porque se você não pagar, eles também não fazem a reserva. Então a pessoa precisa pagar a reserva. Então ele liga lá, eu quero um quarto, então tem que pagar. Se ele pagou aquela reserva e ele não foi, ele também não pega o dinheiro de volta. Ou seja, ali tinha um gargalo. Por quê? As pessoas pediam para deixar o quarto para ela, para fazer a reserva. Só que ela não ia. E aí o hotel não alugava o quarto para outra pessoa esperando que aquela pessoa vinha, e ela não vinha e o hotel sempre perdia dinheiro. Então era um gargalo, era um problema que o hotel tinha. Então agora nós vamos resolver esse problema. Como? Segurou o quarto, fez a reserva, paga na hora. Se não pagar, a gente não segura. Pronto, resolveu o problema. Então toda vez que a pessoa quer um quarto, ela tem que pagar antecipado, senão ela não vai ter esse quarto. Então não corre o risco de o hotel não receber a diária daquele quarto, certo? Então assim, é um gargalo que foi resolvido. Aqui no caso seria interessante também a questão de comunicação, entrar em contato para saber por que a pessoa não fez o pagamento, né? Geralmente são empresas também, que geralmente essas duplicatas são de empresas de terceiros, então faz ligação, entra em contato, vai atrás. Às vezes é falta de comunicação, então precisa comunicar mais. Bom, vamos aqui para o próximo passo, mas aí a gente vai identificando os problemas, né? A gente vai identificando os problemas, e aí a gente vai resolvendo esses problemas. A letra C. No dia 4, houve um desembolso não previsto para despesas com combustível no valor de R$200. Então, não estava previsto, né, dinheiro para combustível, mas teve que desembolsar. É um problema para o fluxo de caixa? Sim, porque se havia uma programação, só um exemplo, para pagar um boleto bancário, precisamos pagar um boleto bancário no dia 6, e aí no dia 5 entra uma despesa de R$200 com gasolina que não estava previsto no fluxo de caixa. Pode ser que esse dinheiro falte no dia seguinte para pagar aquele boleto, porque o fluxo estava normal, havia o dinheiro no caixa para pagar o boleto no dia 6. Mas como a gente teve que pegar R$200 para abastecer o carro, aí vai faltar o dinheiro para pagar o boleto no dia 6. Então, assim, tem que ser muito bem, tem que haver uma comunicação. Nós vamos pegar R$200? Sim, mas nós temos uma dívida para pagar no dia 6? Esse dinheiro não vai fazer falta para pagar o boleto?
Se a gente pegar, a gente não tem que conseguir um outro valor para a gente pagar esse boleto do dia 6, ou a gente pega um saldo, um empréstimo no banco, ou usa o limite do cartão, a gente precisa tomar uma decisão. Então, não é um problema abastecer o carro, tem que abastecer. Imagina que o funcionário vai trabalhar e o carro não tem gasolina. Como que ele vai atender o cliente? Não tem como. Então, ele precisa abastecer. Não é um problema se houver comunicação. Então tem que haver uma comunicação para saber se realmente tem esse dinheiro disponível, se não vai fazer falta no dia de amanhã, se não tem uma previsão de pagamento naquele mesmo dia à tarde. Às vezes o dinheiro sai pela manhã e à tarde ele falta. Então tem que haver comunicação e análise antes do dinheiro sair, né? Porque depois pode ser que faz falta e aí, né? Imagina você, né? Você tá lá com o dinheiro de pagar a farmácia, né? Você compra fiado na farmácia, você tá lá com R$ 600 para pagar tudinho na farmácia, né? E você deixou para pagar essa farmácia à tarde. Aí você deixa a carteira lá na sua casa, em cima da geladeira com os R$ 600 e você sai, né? E aí o seu cônjuge, eu vou falar o cônjuge para não falar homem nem mulher, tá? Então eu vou falar o cônjuge, né? O esposo ou a esposa. E aí vai lá e pega R$ 100 na carteira para comprar ovos. O cara do ovo tá passando na rua, vou comprar as 3 cartelas de ovos. E aí pega lá R$ 100 e compra 3 cartelas de ovos, né? Porque tem que fazer umas quitandas. E aí não tem ovos, então vou comprar 3 cartelas. Compra as 3 cartelas. E aí o cônjuge chega para pegar a carteira para ir lá pagar a farmácia, né? Acreditando que os R$ 600 estava lá na carteira. Mas quando ele chega para pagar a farmácia, só tem 500. Ele fala, puxa vida, perdi R$ 100, sumiu. E agora? O que eu vou fazer? Não tem condição de pagar a farmácia. Vou ter que pagar só um pouco e deixar um pouco para trás. E aí ele fica ali, né, pensando, e aí, agora, eu perdi, não perdi? Quando chega em casa, olha, acho que eu perdi R$ 100 porque sumiu da minha carteira, né? E aí o cônjuge vai dizer assim, não, mas foi eu que peguei para comprar ovos. Né? Eu falo assim, puxa vida, mas era o dinheiro de pagar a farmácia. Ai, Jesus, é uma loucura, né? E aí fala assim, faltou o quê? Comunicação, né? O cônjuge deveria ter comunicado, olha, posso comprar ovos? Tem dinheiro aqui. Posso gastar? Posso pegar R$ 100 para comprar ovos? Não, não pode, é dinheiro da farmácia. Então faltou comunicação. Na empresa não é diferente. Quando a gente fala da análise do fluxo de caixa, precisa sim de haver muita comunicação entre os colaboradores da empresa para não faltar dinheiro no caixa para honrar com os compromissos da empresa. Conseguiu entender aí a moral da história? Sim, tem que ter planejamento e comunicação. Já aconteceu alguma vez aí, Débora, de vocês não ter essa comunicação e faltar um dinheiro para alguma coisa ou outra? Já aconteceu, Daniel? Não, aqui em casa não, mas numa sorveteria que eu trabalhei era um problema, hein, professor? Rapaz, aqui quem toma conta mais dessas coisas aí é a Débora. O meu negócio mais é só trazer o dinheiro, professor. Ó. Pra mim tomar uma cervejinha, eu falo, me dá um pouco aí. Ela pega e dá um pouco. Muito bom. Mas ela não é aquela que sai gastando assim tudo à toa, não. Ela é segura. Não, não. Ela é muito segura, professor. Isso é bom. Isso é muito Ela, bom. ela tem um pensamento assim, vamos comprar, ela fala assim, vai ser útil pra quê? Comprar pra quê? Aí ela analisa, aí ela vê. Parabéns, isso é muito bom, tá? Vocês vão muito longe, vão conquistar muitas coisas, vão realizar muitos sonhos juntos ainda. Isso é muito bom, isso é louvável quando o casal tem essa comunicação. Isso é muito bom, exemplo. Parabéns. Bom, então vamos aqui, né, continuar analisando o nosso fluxo de caixa. Prolabore de R$ 1.200 previsto foi pago no próximo dia 5. A empresa poderia ter efetuado esse pagamento em outro dia ou até mesmo por um valor menor, haja vista
que nos mesmos dias seguintes estavam previstos saídas expressivas de recursos para pagamento de fornecedores, empréstimos, folha de pagamento, impostos e, em seguida, a falta de recursos, culminando com o não pagamento dos empréstimos o não pagamento, né, do empréstimo ao menor no dia 5, penalizando a empresa, pois o pagamento fora do prazo está sujeita a multas e juros. Bom, quando a gente fala do Prolabore, o Prolabore é o dinheiro que é pago ao sócio da empresa. Eu não sei se vocês lembram que eu falei para vocês que nós não podemos misturar as finanças da empresa com as finanças pessoais. Então, as finanças da empresa têm que ser separado do nosso dinheiro particular. E o Prolabore é o dinheiro que sobra da empresa e é pago ao sócio ou dono da empresa. Só que esse Prolabore, ele pode ser pago em dias alternados. Não tem um dia certo. Então, o dono da empresa, ele não tem um dia certo para receber. Ele vai receber o dia que a empresa tiver o dinheiro disponível para pagar ele, certo? Porque se a empresa faz uma retirada para pagar o Prolabore, pode ser que falta dinheiro no dia seguinte. Pensem comigo, tirou aqui no 5º dia, né, o Prolabore. Aí ele tinha previsões de pagar, só para a gente analisar, previsão de pagar empréstimo no dia seguinte. Né? Aí faltou o dinheiro para pagar o empréstimo porque tirou o Prolabore. Digamos que ele tinha que pagar, tirou o Prolabore aqui no dia 5 e no dia 6 ele tinha que pagar R$ 1.000 de empréstimo. Mas aí não sobrou o dinheiro no caixa porque tirou o Prolabore. O Prolabore podia ter sido deixado para ser pago depois do dia 7, do dia 8. Mas aí, como ele fez a retirada do Prolabore antecipado, faltou dinheiro no caixa para pagar o fornecedor, faltou dinheiro no caixa para pagar o empréstimo. E aí a empresa vai ser penalizada com o quê? Com multas e juros. Então é sempre importante a gente analisar. Quando a gente fala da empresa, a gente fala do Prolabore, que é o dinheiro do sócio, que é o dinheiro do proprietário, que é o dinheiro que sai do caixa para pagar a pessoa. Mas nós também podemos fazer essa análise, né, de forma particular. Se você tem um cartão de crédito, né, e amanhã é o dia de pagar a fatura do cartão de crédito. E aí você imagina que você está lá na sua casa, passa um cara vendendo uma melancia. Aí você fala, vou comprar a melancia. Mas você tem que pagar o cartão de crédito amanhã. Você vai gastar o dinheiro de pagar o cartão de crédito comprando a melancia. Mas e amanhã? Como que você vai pagar o cartão de crédito? Vai faltar o dinheiro do cartão de crédito. Depois você vai pagar juro. O juro que você vai pagar dá para você comprar talvez 4, 5, 6, 7, 10 melancias. Então é importante a gente fazer essa análise. Se eu tenho uma conta para pagar, o empréstimo, essas coisas têm que ser levadas muito a sério. Se é empréstimo, né, se é boleto, né, boleto tem tipo de boleto bancário que você paga uma multa. Então, além dos juros que você paga multa. Tem boleto que a multa chega a 60, 70 reais. Então, se venceu hoje, você não paga ou vai pagar amanhã, você já paga uma multa de 70 reais. E os juros em cima do valor do boleto. Então, você vai pagar ali uns 10 reais de juros, mais a multa de 70, que vai dar 80. Em muitos casos acontece isso. Tem muitos boletos bancários que existe, né, essa multa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. A gente tem que priorizar, né, os pagamentos de empréstimos, os pagamentos de cartão de crédito, fornecedores e assim sucessivamente. Se a gente não priorizar isso aí, a gente corre um grande risco aí de levar a empresa à falência. Então a gente tem que analisar o que é mais importante. Né? Às vezes eu gastar esse dinheiro hoje, né, ou pagar essa dívida amanhã. Então a dívida tem que estar na sua cabeça. Se você fez uma dívida, você não pode esquecer dela. Porque o credor, né, está lá esperando o dia chegar para ele receber. Então a gente tem que levar isso muito a sério. A falta de recursos implica na revisão das estratégias da empresa.
devendo, entre outros, observar o seguinte aspecto: negociar com fornecedores o pagamento das obrigações, revisar o sistema de cobrança, fazer uma promoção das mercadorias, trabalhar com o estoque mínimo, reduzir os prazos de venda a prazo, programar melhor as compras, vender bens e equipamentos ociosos. Bom, então nós temos aqui algumas dicas, né, para melhorar o quadro, o quadro da saúde, né, financeira da empresa. Então, a gente fazer alguma coisa para melhorar esse aspecto, né, que o fluxo ali está muito feio. Então, a gente vai ter que tomar algumas decisões, né, para melhorar esse fluxo de caixa. E aí nós temos aqui, né, alguns conselhos, né? No caso, se tiver faltando dinheiro no caixa para pagar o fornecedor, liga para o fornecedor, né? Negocia com ele a dívida, né? Se você deve para alguém, se você fez um compromisso com alguém, por exemplo, você fez um compromisso na farmácia. Então você tem que pagar a farmácia no dia 5. Se não deu para você pagar, entre em contato com o cara e fala: olha, houve um imprevisto, eu não vou conseguir te pagar, mas vamos negociar para eu poder te pagar na próxima semana e tal. Entre em contato, conversa, né? Dá um retorno, porque a pessoa fica ali esperando, né, que você vai lá fazer o pagamento, e aí você não vai, fica ruim. Então, antes que a pessoa te cobre, já manda uma mensagem justificando por que você não foi lá fazer o pagamento, certo? Então é sempre importante a gente renegociar, para a gente não ficar com a nossa imagem suja ou com o nosso nome sujo na praça, né? Nossa imagem ruim. Até que o nome sujar, até que não é tanto problema. O difícil é a nossa imagem, né? Ficar manchada ali por algum vacilo nosso. Então é importante a gente conversar. Então, se você comprou em algum lugar, você precisa renegociar isso, vai lá, conversa, negocia, né? Porque aí você fica ali com um certo crediário com aquela pessoa. Ainda mais cidade pequena, né? Cidade pequena todo mundo conhece todo mundo. E aí quando a pessoa fica ali, às vezes a pessoa ficou doente, né? Vou contar caso assim, tem um amigo meu, muito honesto, mas aí ele ficou doente, ele trabalhava como autônomo. Então ele tinha alguns compromissos aqui na cidade e ele não conseguiu honrar com os compromissos dele porque ele estava doente, sem trabalhar. Então ele ficou sem trabalhar durante 60 dias. E assim, as pessoas da cidade ajudando ele com cesta básica, né, levando as coisas lá para ele, ajudando ele. E aí ele foi e conversou com as pessoas que ele estava devendo. Falou: olha, eu estou doente, não consigo te pagar, não estou trabalhando, me dá um pouquinho de tempo, né, que eu vou te pagar. A pessoa dá, a pessoa acha ruim, mas ele dá o tempo. Ele fala: cara, esse cara é honesto, porque ele não conseguiu me pagar, mas ele veio aqui justificar por que não conseguiu me pagar. E aí a imagem dele não ficou ruim na cidade, né? E ele começou, quando ele começou a trabalhar novamente, ele foi pagando aos poucos, foi pagando e pagou todo mundo. Então hoje ele anda na cidade aqui, todo mundo gosta dele, todo mundo brinca com ele, todas as pessoas olham para ele como uma pessoa honesta, falam: não, esse cara aí, esse cara é bom, esse cara é gente boa, esse cara é honesto. Por quê? Ele foi lá e conversou. Então o ruim não é você não pagar, porque a gente passa por dificuldades. Tem momentos na vida que às vezes a gente não consegue, né? Às vezes por uma dificuldade, a gente às vezes fica desempregado, às vezes fica doente, isso é normal, natural, acontece com qualquer um. O que não é normal é a gente não justificar para as pessoas que nós temos alguns compromissos que a gente não conseguiu honrar o compromisso porque estava doente. Então, se você justifica, as pessoas não falam mal de você, porque sabe que você não pagou não foi porque você não quis, mas sim porque houve um problema e você não conseguiu. Mas quando as coisas melhorar, você vai lá e vai organizar. Então é importante esse retorno que a pessoa dá para a empresa, porque na maioria das vezes, né, as pessoas somem, então ela não consegue pagar e ela some, ela não volta mais. Não é assim que procede, né, porque a empresa vai cobrar e vai ficar aquela, né, aquela insatisfação com aquele cliente. Então, se você também vai trabalhar em uma empresa,
Se você for fazer parte da cobrança, da parte de cobrança, então assim, tenha um pouco de cuidado também na hora de cobrar uma pessoa, né? Procura saber primeiro o que essa pessoa está passando, se ela está bem, qual é a condição dessa pessoa, a condição física dessa pessoa, né? Porque às vezes é muito fácil, às vezes, a gente chegar e falar, cara, você está me devendo, você tem que me pagar e tal. Mas não é assim, às vezes a pessoa está doente, né? De repente você chega lá, ô, como é que você tá? Tudo bem? Ah, tô doente, cara, desculpa, não consegui. Não, tudo bem, vai ficar tudo bem, a hora que você melhorar, você vai lá e tal. Então, assim, eu acho que o diálogo, né, ele é muito importante, tanto para a empresa, tanto para as pessoas, né? Então, tem que haver esse diálogo entre a empresa, né, e os clientes, para que não haja prejuízos, né? Se de repente a empresa chega na pessoa, né, ali, conversa com ela, com cuidado, com amor, com carinho ali, com uma certa atenção, essa pessoa depois vai lembrar dessa empresa, vai dizer, não, quando eu tiver condição eu vou lá pagar esse cara, porque ele foi generoso, ele foi gentil comigo, né? Ele não me tratou com desprezo, não me tratou com falta de respeito, ele reconheceu a minha situação. Então a pessoa, quando melhorar, com certeza ele vai lá e vai honrar aquele compromisso. Então é interessante, né, se vocês forem trabalhar nessa área de cobrança, tomar um certo cuidado para não ter prejuízos, né, para a empresa. Aí nós temos aqui outros fatores importantes. Observar os seguintes aspectos, né, negociação com fornecedores, pagamento das obrigações. Isso aqui é muito importante, né? Se uma obrigação não é paga no dia, isso traz consequências duras para a empresa, vai ter que pagar juro, vai ter que pagar multa. Revisar o sistema de cobrança, como eu disse a vocês, essa parte de cobrança ela é muito importante para uma empresa. A pessoa que trabalha, né, nessa parte, fazendo essa cobrança, tem que ser uma pessoa, tem que ter muito cuidado, muita educação, muito respeito, muita empatia, para poder conseguir fazer esse trabalho, né, com eficiência. Porque não é só fazer o trabalho, é fazer o trabalho com eficiência. O que é fazer o trabalho com eficiência? Principalmente a parte de cobrança. É você conseguir fazer a cobrança daquela dívida e você conseguir receber ela, nem que seja futuramente. Às vezes você não consegue, naquele momento, receber aquela dívida através daquela cobrança que você faz, mas você consegue receber ela futuramente, através daquele contato. Então tem que ter muita gentileza, muito cuidado, muita cautela na hora de conversar com as pessoas, certo? Isso é muito importante. Aqui também fala sobre fazer uma promoção nas mercadorias, isso é muito importante, né? A promoção, a gente colocar ali algumas mercadorias realmente na promoção, né? Não é enganar o cliente, mas é colocar realmente ali na promoção. Às vezes, se você dá 5% de desconto à vista, dá ali 6%, né? Às vezes vai doer um pouquinho ali no bolso do comerciante, né? Mas vai estar ajudando também o consumidor, né? Você vai estar fazendo ali uma diferença. 1% não é muita coisa, mas já vai dar uma diferença sim no bolso do consumidor. Aí nós temos que trabalhar com estoque mínimo. Estoque é dinheiro, tá, gente? Estoque é dinheiro. Tem gente que tem 3 milhões de estoque parado, 6 meses, 1 ano, 2 anos parado. Isso não vira, né? Estoque, a gente tem que limitar o estoque, né? Tem aqueles... A gente for entrar nessa parte de estoque aqui, é uma confusão. Tem aqueles que defendem uma quantidade maior de estoque, né? Alguns estudiosos, algumas pesquisas dizem que se a pessoa tem um número maior de estoque e aquela mercadoria sobe, ele ganha dinheiro naquela mercadoria. Já há outros estudos, né, com outros estudiosos, com outras pesquisas que dizem que o estoque é dinheiro parado. Então, se você faz esse dinheiro girar de outra forma, você consegue ganhar mais dinheiro girando do que com o estoque em valorização. Então, assim, isso divide opiniões. Mas Davi, professor Davi, eu acredito que eu não trabalharia com muito estoque.
mais o necessário. Porque hoje nós temos aí as transportadoras, né? Se você precisar de uma mercadoria urgente, você consegue essa mercadoria de um dia para o outro, então dificilmente você vai perder uma venda por isso. Então é estoque mínimo, né? E esse dinheiro que eu colocaria em estoque aí, eu ia colocar ele para girar de outras formas, né? Para movimentar aí e conseguir ganhar dinheiro de outras formas. Máquinas paradas, né? Às vezes você tem um computador que você não usa, vende ele, investe o dinheiro dele em outra coisa. Às vezes você tem uma geladeira, você não está usando, vende ela, investe o dinheiro dela em outra coisa. Então não adianta você ficar com uma ferramenta parada que você não vai usar. Não adianta, é dinheiro parado, desvalorizando. Então você pode vender, né, isso aí e investir em outras coisas, né? Existem máquinas, empresas aí com máquinas que custam 1 milhão. Então, às vezes a empresa está com a máquina parada lá 3 meses, não tem mais expectativa de usar aquela máquina, então bora passar isso para frente. Não adianta deixar isso guardado. Reduzir os prazos de venda, venda a prazo, né? Então, se a gente está vendendo aí com 5 parcelas, então vamos reduzir para 3. Vamos vender aí dividir no máximo em 3 vezes, né? Uma entrada em 3. Então vamos reduzir um pouco, também vai ajudar. Programar melhor as compras. Então as compras devem ser programadas tanto na empresa como na nossa vida particular, gente. A gente precisa aprender a programar as nossas compras. Se nós não programamos as nossas compras, nós não conseguimos, às vezes, comprar o necessário ou aquilo que nós realmente precisamos. Como o Daniel disse, a Débora olha e fala assim: realmente eu preciso dessa mercadoria? Sim ou não? Faz essa pergunta. Muito boa. Toda vez que você for comprar alguma coisa, faça essa pergunta para você mesmo: eu preciso realmente disso ou não? Tá? Então a gente precisa programar melhor as nossas compras. E uma dica que eu dou para vocês: nunca vá ao supermercado sem uma lista de compras. Nunca, jamais. Todas as vezes que você for ao supermercado, faça uma lista de compras e siga ela à reta. Não desvie sua atenção da sua lista de compras. O supermercado é muito atrativo. Tem muitas coisas interessantes. Mas pelo amor de Deus, né, compra o que está na sua lista. E assim você vai conseguir se organizar, né, para você comprar o que você realmente precisa e sobrar dinheiro no bolso. Então nós temos aqui também, né, vender bens e equipamentos ociosos. Nós já falamos sobre esse aqui, citamos alguns exemplos. Às vezes você está com algum equipamento parado, então você pode estar vendendo esse equipamento e investindo esse dinheiro em outros bens. No caso haver sobra de recursos na empresa, poderá aplicá-lo de forma planejada em estoques. Forma planejada, tá? Se caso você é aquela pessoa que gosta de estocar. Eu não sou muito fã. Eu gosto assim. Alguns produtos eu acho interessante, né? Por exemplo, falando assim de pessoa física, não jurídica. Se eu fosse, no caso, uma empresa, uma pessoa jurídica, eu não estocaria muitas coisas. Primeiro que você precisa de um espaço muito grande, né? Segundo que corre o risco de vencer e você perder, né? E terceiro que é dinheiro parado. Então, trabalhar com estoque ali meio limitado para e fazer girar, né? Fazer girar o mais rápido possível. Mas como pessoa física, eu gosto de estocar algumas coisas, tá? Porque eu gosto de estocar não por questão de necessidade assim econômica, mas porque eu moro em uma cidade, né, onde as coisas são muito caras. Então toda vez que eu vou a uma cidade maior, igual assim Rio Verde, eu vou muito a Rio Verde. Então sempre que eu vou a Rio Verde, eu faço uma compra e eu compro muito detergente, sabão em quadro, sabão em pó,
sabonete, pasta de dente. Então eu sempre compro muitos desses itens, eu compro ali caixas fechadas e trago. Por quê? São mais baratos. Né? Na minha cidade, um detergente está custando em média aí R$ 2,50, R$ 2,60. Lá no Atacadão eu comprei, da última vez eu não comprei no Atacadão, até comprei no supermercado lá, supermercado Economia, estava na promoção, eu comprei de R$ 1,30. Então assim, de R$ 2,60, R$ 2,80 para R$ 1,30 dá uma diferença muito grande, isso por detergente. Então eu comprei 24 unidades, 2 caixas. Então eu economizo, né? Eu acabo economizando muito. O detergente não vence, eu posso deixar ele guardado ali durante um ano, né? Minha esposa vai usando ali durante o ano. Então eu estou economizando com isso. Então eu sempre compro esses produtos exatamente porque eu moro numa cidade onde as coisas são caras. Então sempre que eu vou à cidade de Rio Verde eu trago e estoco. Né? Se eu morasse em Rio Verde eu não faria isso. Eu geralmente quando eu precisava eu ia lá no Atacadão, fazia uma compra mensal e estava de bom tamanho. Até porque em Rio Verde tem muitas promoções também nos supermercados. Então tem promoções diárias. Às vezes as promoções estão às vezes até mais barato que no Atacadão. Então, se eu morasse em Rio Verde, eu compraria mais os produtos ali de promoção no decorrer da semana. Mas como eu moro numa cidade longe, não tem como eu fazer isso, então eu vou ao Atacadão e estoco esses produtos. E acabo economizando e muito. Agora a questão dos investimentos, né? Toda empresa precisa fazer investimento. Né? E se a empresa tem um dinheiro ali ocioso, ela vai investir esse dinheiro em alguma coisa. Porque se ela não investir esse dinheiro, ela vai estar correndo um grande risco. Né? Mas como assim, professor? Bom, se você tem, digamos que você ganhou lá na Mega Sena, né, o sonho de alguns brasileiros, não o meu, eu nem jogo, mas aí alguns brasileiros aí sonham em ganhar na Mega Sena. E aí o cara vai lá, ganha 1 milhão na Mega Sena. Aí ele pega esse 1 milhão e começa a viajar, aí ele compra uma caminhoneta lá e já paga lá 400 mil, aí ele vai pagar o imposto da caminhonete lá e 5 mil por ano, aí ele vai comprar, aí ele faz mais uma viagem, aí ele tem que comprar os pneus da caminhonete, ele vai pagar lá mais 10 mil, né? E dali, de repente, ele já não consegue mais manter a caminhonete porque o dinheiro acabou, ele tem que vender a caminhonete e comprar um carro mais barato, e ele vai gastando, e de repente ele não tem mais nem um centavo. Aí ele fala, puxa vida, mas o que eu fiz do dinheiro, né? Eu ganhei 1 milhão e eu não tenho nada, acabou tudo. A empresa não é diferente. Se a empresa não investe esse dinheiro que ela tem, esse dinheiro vai ser gasto ali talvez de forma desorganizada e ela pode ser que lá na frente não consiga sobreviver mais. Porque a empresa ela tem momentos bons e ruins. Então, no momento bom da empresa, é a nossa vida todinha, né? Momentos bons e ruins. No momento bom, ela tem que fazer investimentos. Se ela tiver um momento ruim, um momento de crise, ela tem que ter dinheiro para poder suprir ali, né, pagando ali, fazendo ali, cumprindo ali com as suas obrigações até ela se estabilizar novamente. Se ela tem alguns investimentos, ela consegue fazer isso. Agora, se a empresa não faz investimento e ela vai passar por um momento difícil e ela não tem um capital de giro, acabou a empresa. Ela vai quebrar, ela vai fechar as portas. Por isso que muitas empresas fecham as portas, porque não tem investimentos. Teve momentos bons, mas ao invés de o proprietário investir na empresa, às vezes ele pegou o dinheiro, foi para Nova York, fez uma tour pela Europa, né? E aí o dinheiro que ele deveria estar investindo na empresa foi tudo nas viagens, né? Foi para a praia, foi para hotel de luxo, e de repente a empresa vai passar por uma crise e ele não tem dinheiro para poder suprir as necessidades básicas dessa empresa durante esse período de crise, né? E aí fica difícil, aí vai quebrar. Nossa vida particular, né, também não é diferente, nossa vida física, digamos assim. Tem momentos que a gente está ganhando muito dinheiro. O que a gente tem que fazer? Investir esse dinheiro, guardar esse dinheiro. Ah, eu estou ganhando muito, eu posso gastar isso à vontade. Tá, vai chegar um dia que você não vai ganhar muito. E aí você vai sentir saudades do tempo que você ganhava.
Só que você, do tempo que você ganhava, só vai sobrar a mesma saudade, porque você não fez investimentos. Então é importante fazer investimentos. Oportunidade todo mundo tem. A oportunidade vem para todas as pessoas. Em um momento da sua vida você vai ter. E aí você tem que aproveitar essa oportunidade, fazer investimentos, para que no dia de dificuldade você tenha recursos para poder suprir as suas necessidades básicas. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Vamos seguir. As informações apresentadas no fluxo de caixa revelam a diferença entre o previsto e realizado. Com essas informações, você possui melhores condições para administrar a empresa. Sem um controle financeiro eficiente, é mais difícil atingir os resultados planejados. Lembre-se que implementar e, sobretudo, manter o fluxo de caixa eficiente exige disciplina, inclusive com a manutenção de outros controles financeiros, como contas a receber, contas a pagar, estoques e etc. É melhor saber com antecedência e previsão sobre a situação financeira da empresa do que ser apanhado de surpresa com uma situação deplorável. Então é importante a gente analisar, né, a saúde financeira da empresa diariamente, analisar os dados diariamente, né? Se você for trabalhar nessa área de fluxo de caixa, né, saiba que é de suma importância essa análise, né? Você saber analisar, você precaver, né, dos problemas futuros que essa empresa pode ter. É você olhar para esse fluxo de caixa e dizer assim, não, vamos equilibrar esse fluxo de caixa aqui agora para lá na frente não faltar dinheiro para pagar os colaboradores. Né? Eu estou vendo tem uma prefeitura aqui no estado de Goiás, eu não vou citar o nome da cidade, tá? Mas eu conheço lá. E a prefeitura está passando por um momento difícil, porque aposentou muitas pessoas. A prefeitura tem que pagar essas pessoas, né, ali as indenizações dessas pessoas que aposentaram, e a prefeitura não tem dinheiro. Aí você fala assim, mas faltou o quê? Planejamento. Mas quem que era o prefeito na gestão anterior? A mesma pessoa. Ou seja, a pessoa está na prefeitura, administrando a prefeitura há 6 anos. Já vai para 7 anos. E ela não sabia que essas pessoas iriam aposentar agora? Ela não sabia que ela deveria planejar a saúde financeira da prefeitura para poder bancar a aposentadoria dessas pessoas agora? Ela não sabia, né? Será que não sabia mesmo? Né? Quase 8 anos. Então, assim, eu penso que a pessoa deveria até ser responsabilizada pela situação. Então, eu acho que o gestor da prefeitura deveria ser penalizado, porque ele tinha que ter organizado isso aí, planejado isso. Imagina se essa pessoa era diretor de uma empresa igual a Petrobras, diretor de uma empresa igual a Perdigão, e isso acontece. Né? A pessoa receberia até um processo perigoso, ia até para cadeia. Mas nas prefeituras isso não acontece. Né? A prefeitura abre um estado de calamidade pública e aí o Estado ainda ajuda ela para poder sair da dificuldade. Então, gasta, esbanja, faz o que quer e depois ainda tem mais dinheiro para poder sair do buraco. Então, tipo assim, a pessoa joga a prefeitura lá dentro do buraco e depois o Estado vai lá e tira ela lá de dentro do buraco. Então, assim, é complicado, mas não vou nem comentar mais sobre o assunto, porque assim a gente vê que há uma falta de organização financeira, falta de planejamento, né, falta de analisar, né, o fluxo de caixa ali da instituição, saber como que tá as entradas, como que tá as saídas, quais que são as despesas futuras, né, e fazer um planejamento para não ser pego de surpresa, para não ter nessas dificuldades, e aí o colaborador, os funcionários ficam sem receber, atrasa pagamento de funcionário, atrasa água, atrasa energia. Despesas básicas vão sendo atrasadas ali
e as pessoas sofrem as consequências. Isso é muito ruim nessa falta de planejamento financeiro. Então é interessante a gente atentar para esses detalhes, tá, pessoal? De repente vocês terão aí grandes oportunidades na vida de vocês. Atente-se para os detalhes, atente-se para as despesas futuras, né? Observe, planeje melhor, né, as compras de vocês para vocês não ficarem em situações difíceis no futuro. Alguma dúvida até aqui? Por enquanto tá tranquilo. Um amigo meu falou o seguinte, cara, eu trabalhava numa empresa e o meu salário lá dava 3.000 reais. Meu salário lá. Só que aí meu salário baixou. Eu falei, oxa, como assim seu salário baixou? Não, moço, meu salário baixou lá, caiu quase para 2.000. Eu falei assim, não, mas salário não pode baixar. Não, é porque cortou lá a minha insalubridade, né? Cortou um vale alimentação que nós tínhamos lá. E aí meu salário caiu, cara. Foi quase para 2.000 meu salário. E agora eu tô apertado porque eu tinha uns compromissos e eu tinha umas dívidas aí para pagar. E eu devia 2.500 do meu salário todo mês. E agora tá faltando 500 então, só para inteirar os da dívida, fora o que sobrava. E agora eu tô lascado. Eu falei, ó, é o seguinte. Primeiro, que você nunca ganhou 3.000 de salário. Você tem que entender o que é salário, o que é benefício, né? Tem benefícios e tem salários. Salário é diferente. Salário não pode baixar. Não baixa. Se você ganha 2.000 reais na sua carteira, seu salário não vai baixar, certo? Agora, se você ganha 2.000 na sua carteira de salário, 500 reais de vale alimentação, ganha mais 300 reais na área insalubre que você trabalha. De repente você sai da área insalubre, a empresa corta a insalubridade. E aí você perde aqueles 30%. Então são benefícios, não são obrigações da empresa desde que você. É obrigação desde que você está na área insalubre. Mas se você saiu da área insalubre, de repente a pessoa trabalhava lá na caldeira. Aí ele sai da caldeira e vai trabalhar em uma outra área da empresa, na área na parte de higienização da empresa, em outra área mais simples, que não vai mexer com produto químico, só com os produtos mais simples. Ele não vai ganhar mais a insalubridade. Sai lá da parte caldeira, que trabalhava, que ganhava insalubridade, vai trabalhar na produção, numa área onde não há risco. Não vai ganhar insalubridade. Então são benefícios, não é salário, é benefício. Então a gente não pode confundir. Tá? De repente você tem um vale alimentação de 500 reais e você fala que é salário. Não é salário. Vale alimentação é benefícios. O vale alimentação pode ser cortado. Se a empresa não quiser mais dar vale alimentação, ela não vai dar. Então é um benefício. Você não pode contar isso como salário. Aí muitas vezes eu vejo algumas pessoas falam assim, não, você vem para cá trabalhar aqui que você vai ganhar quase 3.000 com vale alimentação. Seu salário vai dar quase 3.000. Não, peraí, quanto que é o meu salário? Quanto que é o vale alimentação? Quanto que o seguro? Né? Digamos que vai ter um seguro de vida, vai ter um plano de saúde. Tá, esses são benefícios, não é salário. Você não pode confundir, porque o benefício a empresa pode tirar de você, o salário não. Então você não pode fazer compromisso com os benefícios. Ah, eu vou fazer compromisso aqui porque eu ganho 3.000 reais por mês. Aí você está fazendo compromisso do vale alimentação, está fazendo compromisso com a salubridade. E são ali alguns benefícios que podem ser tirados de você a qualquer momento. E aí você vai ficar numa situação de calamidade pública, né? Uma situação difícil, porque aí você não vai conseguir honrar com seus compromissos. Alguma dúvida, pessoal? Tranquilos? Por enquanto tá tranquilo, professor. Ótimo. Bom, pessoal, então nós vamos encerrar nossa aula de hoje. Quero desejar a vocês aí uma excelente semana, né? Segunda-feira,
Excelente semana para vocês. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus. Espero vocês aqui amanhã novamente. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.